E aí, você que é estudante de arquitetura, você sabe pré-dimensionar uma viga? Então fique ligado nesse vídeo, que o assunto dele é justamente esse. E aí, feliz ano novo para você, tudo bem? Aqui é o Rafael Fischer, eu sou arquiteto urbanista, mestre em engenharia da construção civil e também um dos criadores do Como Projetar. E esse aqui é o primeiro episódio do nosso canal neste ano de 2018 e também provavelmente vai ser o primeiro episódio do videocast Como Projetar, que é uma mistura de podcast com vídeo, então você pode acompanhar isso aqui tanto em áudio pelo seu agregador de podcasts, como também no teu canal do YouTube, quer dizer, no nosso canal do YouTube. E, bom, indo direto ao assunto, hoje eu quero falar com você sobre vigas. Então eu quero te dar algumas relações de dimensões, falar um pouquinho sobre as vigas, para te ajudar a pré-dimensionar as vigas na próxima vez que você tiver que fazer uma no teu projeto, em algum projeto que você tenha que desenvolver. Então a gente sabe que quando nós vamos fazer um projeto, conceber um projeto, é importante que o arquiteto pense aonde que vai ficar a estrutura, como que vai ser essa estrutura, e também que ele tenha uma noção de qual mais ou menos vai ser a dimensão dessa estrutura, porque imagina só, você faz um projeto, você define a estrutura e tal, só que você define ela muito pequena, e daí quando você passa isso para o engenheiro no futuro, né, quando você for profissional, você for construir, você vai passar essa estrutura que você fez para o engenheiro e ele vai dizer, não, isso aqui está subdimensionado, você tem que fazer uma viga bem mais alta, você tem que fazer uns pilares bem mais espessos. Então saber pré-dimensionar, saber qual mais ou menos vai ser o tamanho, as dimensões dessas vigas, desses elementos estruturais, nossa, me enrolei tudo aqui, desses elementos estruturais é extremamente importante para um arquiteto. Então você tem que saber mais ou menos quanto que vai ocupar a tua viga. Você tem que estimar uma altura que seja factível com a realidade, que o engenheiro vá lá depois e só tenha que ajustar, fazer ajustes mínimos e calcular a parte de aço que vai, ou enfim, calcular coisas mais específicas, mas a dimensão final do teu elemento estrutural, da tua viga no caso, já foi mais ou menos estimada de uma maneira correta ainda no projeto, por você que é arquiteto. Então hoje eu quero passar para você algumas relações que você pode utilizar no dia a dia, que vão te ajudar justamente a estimar qual que é esse tamanho que a tua viga vai ter que ter para que ela funcione, para que ela seja passível de ser construída e que ela de fato funcione de uma maneira correta e não fique subdimensionada e nem superdimensionada. Então, só para deixar bem claro, a gente está falando aqui hoje exclusivamente, especificamente das vigas de alma cheia, que são as vigas mais comuns que a gente vê por aí. E eu vou falar, eu tenho até uma lista aqui, da viga de concreto, da viga de aço e da viga de madeira, que são os materiais mais comuns, digamos assim, que a gente vê por aí. Bom, então vamos começar pela viga de concreto armado, a viga de alma cheia de concreto armado, que, bom, o concreto, como a gente sabe, o concreto sozinho, ele é um material que tem uma resistência muito boa à compressão, ele é uma rocha, né, afinal de contas, porém ele não tem uma resistência tão boa à tração. Então, para dar essa resistência à tração, a gente coloca o aço, a armadura dentro dele, e assim a gente cria o concreto armado e ele passa a ser resistente tanto na tração quanto na compressão. Então a viga, quando ela está ali funcionando, ela está sofrendo o esforço assim, né, e o momento fletor, e isso faz com que a parte de cima dela seja comprimida, então ali o concreto está sendo responsável por vencer esse esforço, e a parte de baixo, que é a parte negativa que eles falam, ela passa a ser tracionada. Então, para evitar que aquele esforço rompa o concreto, tem os aços ali, a armadura, que é resistente à tração e que dá uma solidez, uma robustez à viga de concreto armado. O concreto armado ele é uma técnica construtiva muito difundida no Brasil, então em qualquer lugar do Brasil que você for projetar alguma coisa, vai ter gente lá que vai saber construir viga em concreto armado, vai ter engenheiro que vai saber dimensionar corretamente a viga em concreto armado. Você não vai ter problemas na hora de projetar utilizando concreto armado aqui no Brasil. Então é uma técnica construtiva, um sistema, um tipo de material que é amplamente difundido no Brasil.
Então como que você faz para dimensionar uma viga de concreto armado? Então vamos supor que a gente tem dois pilares e você quer fazer uma viga entre esses dois pilares. E essa viga vai ser de concreto armado. A principal coisa que você tem que levar em conta na hora de pré-dimensionar é o vão que essa viga vai ter, ou seja, é a distância entre um pilar e o outro. Porque é justamente a partir dessa distância entre os dois pilares, é o vão da viga, que você vai dimensionar a altura que ela vai ter, que você vai estimar a altura que ela vai ter. E no caso do concreto armado existe uma relação matemática bem simplificada, obviamente, isso aí pode variar de acordo com situações específicas, mas de uma maneira grosseira, a altura da tua viga ela vai ser equivalente a 1/10 desse vão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se teu vão, a distância entre os dois pilares, tem 3 metros, a tua viga ela vai ter 1/10 dessa distância. A altura dela vai ter 1/10 dessa distância, que é equivalente a 30 centímetros. Se teu vão tem, digamos, 10 metros de distância, um vão de 10 metros, que é um vão bem grande até, a tua viga ela já vai ter que ter 1 metro de altura para conseguir dar conta de vencer aquele vão. Então acho que deu para entender, né? Então agora imagina que você tenha um vão de 20 metros. Aí quer dizer que a viga vai ter que ter 2 metros de altura para conseguir vencer, né, aquele vão. Não, infelizmente não. Porque a viga de concreto armado ela tem uma distância que ela começa a ficar extremamente ineficaz, porque ela começa a ficar muito pesada. Então o próprio peso dela acaba inviabilizando que ela seja muito comprida. Então no caso de uma viga de 20 metros você vai ter que usar um outro material que é mais adequado para esse vão. De uma forma genérica, você pode utilizar uma viga de concreto armado para vãos de 12, no máximo até 13 metros. Mais do que isso, ele já começa a ficar uma viga muito antieconômica, muito pouco eficaz. Tá, agora a gente vai falar sobre a viga de aço. A viga de aço, para quem não sabe, como o próprio nome diz, é feita de aço, algumas características e umas relações matemáticas que podem te ajudar a pré-dimensionar uma viga de aço. Bom, primeiro é importante ter em mente que o aço é um material muito mais resistente de maneira geral do que o concreto armado. Então é da ordem de 10 vezes mais resistente. Enquanto o concreto armado ele tem, vou usar um termo técnico aqui, mas ele tem uma resistência que varia, sei lá, de 20, 30, 40 MPa. O aço acha aço com resistência de 200, 300, 400 MPa. Então é 10 vezes mais resistente que o concreto armado de uma maneira geral, obviamente. Então isso, em teoria, significaria que o aço ele permite que você utilize menos material, né, para fazer essa viga. De certa forma sim, o perfil, quando você faz um corte na viga, você vai ver que o perfil da viga de concreto armado ele é bem mais espesso, tem bem mais material do que o perfil do aço, mas mesmo assim ele vai ter que ter uma altura relativamente significativa ali, porque a viga tem um negócio que é quanto mais alto ela é, mais eficiente ela é, por causa do momento de inércia. Não vou entrar nisso agora, mas é importante saber que a viga, quanto mais alta, que o que importa na viga é muito mais a altura do que a largura, por exemplo. Então ela vai ter que ser alta de qualquer jeito, apesar de poder ser mais esbelta, poder ter menos material. E também tem outra questão de que o aço, ele poderia ser utilizado um perfil bem mais fino ali para suportar o mesmo esforço do que a viga de concreto, só que daí ele tenderia a sofrer um processo de flambagem. O que é flambagem? Quando você tem um negócio que é muito esbelto, você aplica uma força e ele começa a fazer a barriga. Você pega uma régua, por exemplo, coloca ela assim de pé na mesa e começa a fazer uma força. Você vai ver que ela vai formar uma barriga e vai quebrar se você continuar fazendo força, porque ela é muito esbelta. Então isso também tem a ver com o momento de inércia. Então, de qualquer forma, a viga de aço, ela vai ter uma certa altura, que não vai ser 10 vezes menor do que a viga de concreto, né? Justamente por isso que eu te falei. Mas ela vai ser, a relação matemática que você vai utilizar para dimensionar uma viga de aço, ela é mais legal, digamos assim. Então, essa relação é de 1 para 20. Então você tem um vão, a distância entre os dois pilares. Isso quer dizer que a altura da tua viga de aço, de alma cheia, ela vai ser equivalente a 1/20 avos. É isso? Cara, não começa. Meu vizinho está cortando umas paradas aqui. Então ela vai ter 1/20 avos da dimensão do teu vão.
Então se o teu vão tem, digamos, 3 metros de um pilar para o outro, a tua altura de viga em aço vai ser de 15 centímetros. Do concreto armado, lembra que era 30, né? Se teu vão tiver 10 metros de distância entre um pilar e o outro, a tua altura de viga de aço vai ser de apenas 50 centímetros, enquanto o concreto armado seria de 1 metro. E lembra que o concreto armado você não conseguia fazer vigas muito maiores do que, vãos muito maiores do que 12, 13 metros? No aço você consegue fazer vãos de até 20, 21, 22, 23 metros de comprimento. Então, você tem um vão lá de 20 metros de comprimento, a tua altura de viga vai ser de 1 metro. Mais do que 22, 23 metros, aí você já tem que partir para uma outra alternativa, porque o aço deixa de ser eficiente também. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar também sobre a viga de madeira. Por que não falar da madeira, que é um material tão bonito e abundante no Brasil até, né? Então a madeira, ela tem, assim como o aço, ela tem essa característica de ser tão resistente tanto na tração quanto na compressão. Só que na tração, a madeira ela tem uma particularidade, porque a madeira ela é formada por fibras, então as fibras elas estão todas paralelas umas das outras, assim. Então você pega uma tábua, você pode ver a direção dessas fibras. Então quando você faz uma tração que é no mesmo sentido da direção das fibras, a resistência é a mesma da compressão. Agora quando você faz essa tração perpendicular à direção das fibras, ao sentido das fibras, a resistência dela cai bastante, a tração. A compressão continua igual. Então é só para você saber tomar cuidado com relação a isso, né? Que a madeira ela é tão resistente à tração quanto à compressão, desde que seja essa força exercida no sentido das fibras. E assim, apesar de a gente ter da indústria da construção civil, ou melhor dizendo, dos clientes, eu acho, terem um certo preconceito com a madeira, é um material muito bonito, é um material muito sustentável, é um material muito abundante aqui no Brasil, muito interessante de ser utilizado. Tá, legal. E como que faz para pré-dimensionar uma viga de madeira? Bom, a relação matemática que você utiliza, ela é muito parecida com a relação matemática que você utiliza na hora de pré-dimensionar uma viga de concreto armado. Ou seja, para você vencer o vão, você identifica o vão que você vai ter, a distância que você vai ter que vencer pela viga, e divide por 10. Então essa relação matemática é 1/10 da distância do vão, é equivalente à altura que tua viga vai ter. Então se teu vão tem 3 metros de distância, que você vai ter que vencer pela viga, isso quer dizer que a altura dela em madeira vai ser 30 centímetros. Se tiver 10 metros, vai ser 1 metro. E se tiver 20 metros, não vai ser 2 metros. Não vai ser 2 metros. Porque assim como o concreto armado, quando você começa a chegar nos 12, 13, 14 metros, a viga de madeira ela começa a deixar de ser eficiente, começa a deixar de ser viável. Até porque é muito difícil você achar uma viga inteira maciça, um pedaço de madeira maciça inteiro, a menos que seja uma sequoia, não sei, que tenha uma dimensão tão grande de 20 metros. Assim. Então, normalmente o máximo que o pessoal costuma utilizar quando está construindo com viga de alma cheia em madeira, a dimensão mais comum, quer dizer, a dimensão máxima que o pessoal utiliza é 12, 13 metros no máximo. Depois disso você tem que utilizar uma outra solução estrutural, uma outra solução de tecnologia e de material. Então é isso. Só relembrando aqui, quando você vai construir uma viga de concreto armado, para você dimensionar a altura dela, você pega esse vão, divide por 10, você vai ter a altura, então uma viga de 10 metros vai ter 1 metro. Quando você for fazer ela em aço, você pega esse vão e divide por 20, então uma distância, um vão de 10 metros vai ter uma altura de viga de 50 centímetros no aço. E quando você for fazer isso em madeira, você pega essa distância e divide por 10, também igual ao concreto armado, e você vai ter uma altura de 10, quer dizer, de 10 metros, 1 metro de altura de viga. Então você viu que não tem muito segredo para pré-dimensionar um elemento estrutural como uma viga. E eu queria, no final desse vídeo, já aproveitando, e recomendar um livro muito interessante, que foi escrito pelo Iopanan Rebelo. E esse livro se chama A Concepção Estrutural e a Arquitetura. E ele tem uma linguagem muito simples, e ele, enfim, qualquer arquiteto consegue entender o que ele está querendo dizer.
Ele explica muito como que você faz para conceber a estrutura, como que você faz para pensar o projeto levando em consideração a estrutura. Assim você evita surpresas depois quando você for mandar isso para o cálculo estrutural. E ele também traz muitos diagramas, muitas tabelas que mostram as relações de tamanho que cada elemento estrutural vai ter que ter. Então ele traz relações de tamanho de arco, de pilar, de seção de pilar, de treliça, um monte de coisa, além dessas relações de tamanho de viga que eu já acabei de falar para você. E é um livro assim que eu acho que é um livro de cabeceira que todo arquiteto deveria ter, que todo estudante de arquitetura também deveria ter. Então, se você estiver interessado em comprar esse livro, eu vou deixar um link na descrição desse videocast. Só para deixar bem claro, é um link afiliado, então se você comprar por esse link você não vai pagar nada a mais e também vai ajudar o canal como projetar. E de quebra você vai estar comprando um livro que é um livro de cabeceira que todo estudante de arquitetura tem que ter, e deveria ter, e que vai ajudar bastante a tirar as dúvidas na hora que você estiver fazendo uma estrutura, pré-dimensionando uma estrutura e quiser saber qual o tamanho que você tem que colocar ali para que aquela estrutura funcione. Então é isso por essa semana, eu espero que você tenha gostado desse videocast. Se ele foi útil para você, eu peço que você dê um like, porque ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal e até semana que vem. Um abraço, fui.